Você acredita em recomeços aos 57 anos? Eu não acreditava. Até o dia em que meu celular tocou às 6h45 da manhã. Do outro lado, a voz trêmula da minha irmã anunciou o diagnóstico do meu pai: Alzheimer. Naquele instante, percebi algo perturbador. Eu não conhecia meu próprio pai, e entre ele e eu, havia um abismo que a doença estava prestes a tornar intransponível. Então, tomei uma decisão insana. Larguei 30 anos de carreira corporativa para cuidar de um homem que eu mal conhecia. E descobri que ao mergulhar nas memórias dele, eu encontraria muito mais que histórias antigas. Encontraria minha própria vocação. E talvez, a chance de reconectar com meu filho antes que fosse tarde demais. Esta é a história de como 3 gerações aprenderam a se conhecer enquanto ainda havia tempo. Uma história sobre memórias que se apagam e outras que se constroem. Sobre pais e filhos. Sobre recomeços que chegam quando menos esperamos. O conto do cuidador. Uma jornada de redescoberta que começa quando você decide parar de correr e finalmente se encontrar. Aos 57 anos, achava que já tinha tudo definido na vida. Um cargo sólido na empresa onde trabalhava há mais de 30 anos, um apartamento quitado, um carro do ano. Na superfície parecia que eu tinha chegado onde sempre quis. Mas se eu soubesse então o que sei agora... Naquela manhã cinzenta de terça-feira, meu celular tocou às 6h45. Era o número de minha irmã mais velha, Marta. Hesitei antes de atender. Ela nunca ligava naquele horário. Sua voz trêmula me gelou. Jorge, é sobre o pai. Alzheimer. A palavra ecoou em minha cabeça enquanto conduzia pela cidade, no trânsito denso da manhã paulistana. 2 semanas atrás, papai havia me ligado perguntando se eu tinha visto seu guarda-chuva azul, aquele que comprara em Lisboa nos anos 70. Era a 5ª vez naquela semana que fazia a mesma pergunta. Estacionei no subsolo do hospital, e por um momento, fiquei ali sentado no carro encarando o volante. Não estava preparado para ver meu pai doente. Ele sempre fora o guerreiro da família. Aquele que construiu tudo do zero após chegar de Portugal, com 20 e tantos anos e 2 filhos pequenos. As portas do elevador se abriram no 10º andar, revelando corredores onde o cheiro de desinfetante parecia impregnar tudo. Marta estava sentada numa cadeira de plástico azul, os olhos vermelhos. Ele não se lembra que veio ao médico. Ela sussurrou enquanto caminhávamos até o consultório. Dr. Romano, o neurologista, foi direto. Estágio inicial, mas avançando rapidamente. Ele vai precisar de cuidados integrais em 6 meses, talvez menos. Voltei para o escritório naquele dia como um zumbi. Sentei na minha mesa de vidro, olhei a vista panorâmica da Faria Lima e pela primeira vez em décadas me perguntei: o que estou fazendo aqui? Naquela noite, sentado sozinho na cozinha do meu apartamento com um copo de uísque na mão, fiz uma conta mental. Se continuasse trabalhando, teria talvez 2 visitas por semana para dar ao meu pai nos próximos anos. 2 visitas para acompanhar a mente dele se deteriorar gradualmente. 2 visitas para tentar preservar fragmentos de memórias que logo não existiriam mais. Nos dias seguintes, vivi uma existência dividida. Na empresa fazia reuniões, analisava planilhas, fechava negócios. No hospital ou na casa de meu pai, observava um homem sendo lentamente apagado. Ele contava as mesmas histórias repetidas vezes, mas cada narração tinha um detalhe a menos. Os rostos nas antigas fotografias começavam a se tornar estranhos para ele, seus próprios netos virando os filhos do Jorge. Foi na quarta-feira à noite que algo dentro de mim se rompeu. Estava revisando um relatório quando recebi um áudio do Marcelo, meu filho. Ele tinha 32 anos e mora em Londres há 5. Há quanto tempo não conversávamos de verdade? Não me lembrava. Pai, a mãe me contou sobre o vovô. Desculpa não ter ligado antes. O trabalho aqui está uma loucura, você sabe como é. Você sabe como é. Eu sabia. Sabia perfeitamente como é deixar a vida passar enquanto você trabalha, trabalha, trabalha. Enquanto seu pai esquece seu rosto e seu filho, se torna um estranho. Naquela madrugada, senti pela primeira vez aos 57 anos o que significava urgência.
Não a urgência artificial dos prazos corporativos, mas uma urgência visceral, primitiva. Uma corrida contra o desaparecimento. Na sexta-feira, chamei meu diretor para uma conversa. Roberto me olhou incrédulo quando disse que estava pedindo demissão para cuidar do meu pai. Jorge, você tem 57 anos. Já pensou em quanto tempo vai ficar sem trabalhar? Em como vai afetar sua aposentadoria? Ele tinha razão nos números. Estava errado no que realmente importava. Saí daquela sala com uma mistura de terror e alívio. Caminhei pelas ruas da cidade como se fosse a primeira vez. Vi coisas que nunca havia notado. O senhor que vendia amendoim na esquina há décadas. A moça da floricultura arrumando rosas brancas. As crianças correndo na praça. Liguei para minha irmã. Marta, tomei uma decisão. Vou cuidar do pai. Sua resposta me pegou desprevenido. Jorge, você conhece mesmo o pai que vai cuidar? Era uma pergunta que eu não conseguia responder. Na última noite antes de deixar definitivamente o escritório, abri meu notebook uma vez mais. Criei um documento novo e comecei a digitar. Memórias de Jaime Ferreira. Não sabia ainda que aquelas seriam as primeiras palavras de uma nova vida. Não sabia que o exercício de conhecer meu pai acabaria por me mostrar quem eu realmente era. Não sabia que, ao tentar preservar suas memórias, encontraria minha própria vocação. Aos 57 anos, pensei que estava começando um capítulo de sacrifício e perda. Na verdade, estava prestes a descobrir o que se esconde atrás das histórias, que nunca nos contamos. E tudo começou com uma pergunta simples que me assombraria pelos próximos meses. Pai, quem é realmente o homem que me criou? Na segunda-feira seguinte, acordei às 6h30, como sempre. Só que desta vez, não tinha lugar nenhum para ir. Fiquei deitado mais 15 minutos, ouvindo o barulho da cidade lá fora. Carros, buzinas, gente indo para o trabalho. Pela primeira vez em décadas, eu não fazia parte daquele fluxo. O apartamento de meu pai ficava na Vila Madalena, num prédio dos anos 80 que ele comprou quando ainda tinha grana sobrando. Entrei com a chave que minha irmã havia me dado e encontrei papai na sala de pijama tentando montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Eram 9 da manhã. Bom dia, filho. Você veio me buscar para almoçar? Não, papai. São 9 da manhã. E não tinha vindo almoçar. Tinha vindo para ficar. Para sempre. Mas como explicar isso para alguém que mal consegue separar manhã de tarde? Vim ficar uns dias, pai. Preciso dar uma organizada nas suas coisas. Foi aí que percebi o tamanho do desafio. A tábua de passar roupa estava na cozinha há dias. A geladeira tinha comida estragada. As contas do mês passado, empilhadas na mesa da sala. Meu pai, que sempre foi o homem mais organizado que conheci, agora vivia no caos. Comecei pelo básico: fazer um café, jogar fora o que estava estragado, ligar para a faxineira. Enquanto trabalhava, papai contava sobre o antigo chefe da fábrica onde trabalhou nos anos 60. O seu Antônio, lembra dele? Sempre dizia que eu era o melhor soldador da equipe. Sim, pai. Lembro. Era a 10ª vez que ouvia essa história naquela semana. Por volta das 11 horas, sentamos na varanda. Ele apontou para uma árvore no quintal do prédio vizinho. Plantei aquela árvore quando sua mãe estava grávida de você. Queria que você tivesse uma árvore para escalar quando crescesse. Fiquei olhando para aquela árvore, alta e frondosa. Nunca tinha subido nela. Quando criança, preferia ficar no meu quarto lendo. Por que você nunca me contou isso antes, pai? Ele me olhou confuso. Contei sim. Sempre que você vinha visitar. Talvez tivesse contado mesmo. E eu, ocupado com meu celular, minhas urgências, nunca prestei atenção. Naquela primeira semana, vivi uma espécie de estranhamento. Acordar sem ter que correr para o trabalho, almoçar em casa, saber que tinha o dia inteiro pela frente. As refeições com meu pai se tornaram rituais. Café às 9, almoço ao meio-dia, jantar às 18. Entre essas marcações, ele dormia, assistia TV
ou simplesmente ficava sentado na sala, olhando para o nada. Comecei a anotar as coisas que ele me contava. No início, era só para me organizar. Que remédios tomava, quais histórias ele repetia, que palavras começava a esquecer. Mas aos poucos, virou outra coisa. Aquela vez que apareceu uma cobra no quintal, a viagem para Portugal em 1975, como conheci sua mãe no baile da empresa. Na sexta-feira daquela primeira semana, meu celular não parou de tocar. Colegas de trabalho. E aí, Jorge? A empresa está pegando fogo sem você. Quanto você quer para voltar? Um ex-cliente oferecendo consultoria. Cada chamada me deixava mais confuso. Tinha realmente feito a coisa certa? Naquela noite, liguei para o Marcelo Filho, seu avô. Ele está precisando de alguém aqui. Pai, você deixou o emprego? De verdade? Deixei. Um silêncio. Poxa, nunca pensei que você faria isso. Sempre achei que trabalho era sua religião. Doeu ouvir, mas talvez fosse verdade. Naquele fim de semana, algo inesperado aconteceu. Meu pai, que tinha passado os últimos dias repetindo as mesmas histórias, de repente trouxe algo novo. Quando eu cheguei no Brasil, tinha um caderno. Anotava tudo. Os preços das coisas, as palavras diferentes, os amigos que fazia. Você quer ver? Ele foi até o quarto e voltou com um caderno antigo, de capa dura. Páginas amareladas, letra miúda. Era uma janela para um mundo que eu nunca conheci. Meu pai aos 24 anos, recém-chegado, tentando entender um país novo. Posso copiar isso, pai? Ele me olhou como se eu tivesse pedido a coisa mais natural do mundo. Claro, são suas histórias também. Mas não eram. Não ainda. Na segunda semana, a rotina já estava estabelecida. Médicos, fisioterapia, remédios. E eu, transcrevendo as memórias de meu pai sempre que ele estava mais lúcido. Um dia ele me pegou digitando no notebook. O que você está escrevendo aí? Suas histórias, pai. Estou preservando suas memórias. Ele ficou em silêncio, depois sorriu. Você devia ser escritor, em vez de fazer aquelas planilhas. Ri da ironia. Aquele homem, que insistiu durante toda a minha vida que eu fizesse faculdade, conseguisse um emprego estável, agora sugeria que eu fosse escritor. Foi naquela mesma semana que recebe uma ligação inesperada. Ângela, uma velha conhecida da empresa. Jorge, soube que você saiu para cuidar do seu pai. Que nobre. Minha mãe também tem Alzheimer. Estava pensando... Você não gostaria de escrever as memórias dela também? Posso pagar. A pergunta me pegou desprevenido. Escrever memórias de estranhos? Por dinheiro? Deixa eu pensar, Ângela. Naquela noite, enquanto papai dormia, fiquei olhando para as páginas e páginas que havia digitado. Histórias de juventude, de trabalho, de família. Fragmentos de uma vida que logo seria esquecida. E pensei, se isso funciona com meu pai, por que não com outros? Na terceira semana decidi. Liguei para Ângela. Quero conhecer sua mãe. O primeiro encontro com a mãe de Ângela foi estranho. Dona Silvia, 79 anos, me olhava com desconfiança. Mas quando mencionei que também estava cuidando do meu pai, algo mudou em seu olhar. Comecei a fazer perguntas sobre a infância dela, sobre o marido. Ela falava em círculos, volta e meia, esquecendo o que tinha acabado de dizer. Mas tinha momentos de clareza surpreendente. Detalhes minúsculos. O cheiro da cozinha da mãe, as cores dos vestidos que usava nos anos 50, a sensação de segurar a mão do primeiro namorado no cinema. Por 2 semanas, visitei Dona Silvia 3 vezes. Gravei as conversas, fiz perguntas, conectei os fragmentos. Quando entreguei o documento para Ângela, vi lágrimas em seus olhos. Meu Deus, Jorge, tem coisa aqui que nem eu sabia. Obrigada. Ela me pagou mais do que eu esperava. E mencionou uma amiga que também poderia se interessar. Naquela noite, mostrei para meu pai o que havia escrito sobre Dona Silvia. Ele assentiu, como se soubesse exatamente o que eu estava fazendo. Um dia você vai escrever sobre você mesmo, Jorge. Por enquanto, prefiro escrever sobre os outros, pai. Às vezes a gente só entende a própria história quando conta as histórias dos outros. E então, ele fechou os olhos, como sempre fazia quando estava satisfeito. Não contou nenhuma história naquela noite.
Apenas sorriu, daquele jeito que fazia quando eu era criança e ele aprovava alguma travessura minha. Mas havia algo que eu ainda não tinha enfrentado. A conversa pendente com Marcelo. Continuávamos trocando mensagens curtas, falando de coisas superficiais. E sempre que eu tentava aprofundar, ele dizia estar ocupado com o trabalho. Era estranho. Aos 57, cuidando do pai, descobrindo que talvez pudesse escrever para ganhar a vida, eu ainda me sentia um garoto quando pensava no meu próprio filho. Como íamos conciliar os fantasmas do passado com o possível futuro que se abria? E nisso eu ainda navegava, entre as memórias preservadas de meu pai e as não escritas com meu filho. Entre o que já tinha vivido e o que ainda estava para viver. Entre o Jorge executivo e o Jorge que talvez estivesse nascendo ali, entre cadernos antigos e páginas digitadas. A terceira semana chegou ao fim, e com ela, a sensação de que havia feito a escolha certa, mesmo que ainda não soubesse exatamente onde isso ia dar. Na verdade, era exatamente essa incerteza que, curiosamente, me dava esperança pela primeira vez em muitos anos. Na quarta semana como cuidador, percebi que tinha construído uma ilusão. Achava que havia organizado tudo, criado uma rotina perfeita. Mas o Alzheimer não respeita rotinas. Não te avisa quando vai piorar. Numa terça-feira, acordei às 6h30, preparei o café, fui buscar o jornal. Quando voltei, papai estava na sala, vestido com a mesma roupa de dormir, olhando pela janela. Pai, vamos tomar café? Ele me olhou como se me visse pela primeira vez. Quem é você? Gelei. Aquilo já tinha acontecido algumas vezes, mas sempre passava rápido. Desta vez, foi diferente. Durante todo o dia, ele me tratou como um estranho que tinha invadido sua casa. Chamava pela minha mãe, perguntava onde estava o filho dele. O Jorge deve estar trabalhando. Ele sempre trabalhava demais, e eu estava ali, sentado na frente dele. Liguei para a médica. É comum, ela disse. Hoje ele pode não te reconhecer, amanhã pode lembrar perfeitamente. E então acrescentou: Senhor Jorge, talvez seja a hora de considerar ajuda profissional. Ajuda profissional. Código para enfermeira particular ou casa de repouso. Tudo que eu tinha jurado que não faria. Naquela noite, enquanto papai dormia, me peguei folheando as anotações que tinha feito. Centenas de páginas de histórias dele. Mas quantas eram minhas? Conhecia cada detalhe da juventude dele em Portugal. Sabia como tinha sido a viagem de navio, o primeiro emprego no Brasil. Mas quando tinha sido a última vez que tivemos uma conversa de pai para filho sobre nossas próprias vidas, os dias seguintes foram um borrão. Papai oscilava entre momentos de clareza absoluta e outros de confusão total. Num desses momentos claros, ele me surpreendeu. Jorge, você parece cansado. Estou um pouco, pai. Por que você faz isso? O quê? Cuida de mim? A pergunta me pegou desprevenido. Por que eu estava fazendo isso? Culpa? Amor? Uma busca tardia por conexão? Porque você é meu pai. Ele assentiu, mas continuou me olhando. Sabe, quando você tinha 12 anos, me perguntou por que eu trabalhava tanto. Eu disse que era para dar uma vida boa para vocês. Você disse que queria um pai, não uma conta bancária. Eu não lembrava disso. E o que você disse? Que você um dia ia entender. Agora você entende? Engasguei com as palavras. Porque sim, eu entendia. Eu tinha feito a mesma coisa com Marcelo. O ciclo se repetiu. Naquela mesma semana, Ângela me indicou para outro cliente. Luiz, 65 anos, empresário aposentado. A filha dele, Carla, queria preservar as memórias profissionais do pai. Ele havia construído uma rede de padarias do zero. Mas, quando cheguei na casa de Luiz, a situação era diferente. Ele estava lúcido, apenas solitário. Minha filha acha que vou morrer e quer registrar tudo antes. Ele riu amargamente. Mas eu não estou doente. Só estou esquecido. Esquecido de quê? De como ser relevante depois que você para de trabalhar. Aquilo me atingiu como um soco. Não era sobre o negócio dele. Era sobre identidade. Quem somos quando não somos mais?
quem éramos. Durante 3 sessões conversei com Luiz. Não gravei, não anotei, apenas escutei. No final ele me perguntou: "Você vai mesmo escrever minhas histórias?" "Só se você quiser, acho que não. Mas obrigado por ouvir", e me pagou o dobro do combinado. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Estava coletando memórias, mas e quanto às minhas próprias? Quantas oportunidades havia perdido de realmente conhecer papai? Quantas eu estava perdendo agora com Marcelo? Naquela noite, enviei uma mensagem longa para meu filho. "Marcelo, estive pensando. Faz quanto tempo que não conversamos de verdade? Não sobre trabalho, não sobre planos. Sobre nós. O que você mais lembra da infância? O que você gostaria que tivéssemos feito diferente?" A resposta veio 2 dias depois. "Pai, está tudo bem com você? Essa mensagem é meio estranha. Claro que está tudo normal. Por que estaria diferente? Normal." Essa palavra me assombrou. Para meu filho, o normal era não conhecermos realmente um ao outro. No final da 5ª semana, tive outro encontro revelador. Meu pai, num dos seus momentos de clareza, me entregou uma caixa de sapatos. "Tem coisa sua aqui dentro." Dentro, encontrei cartas. Cartas que eu havia escrito para ele quando criança. Uma delas dizia: "Papai, quando você chegar em casa hoje, eu vou estar acordado. Prometo. Quero mostrar meu desenho da árvore que você plantou." Ao lado, com a letra dele: "Jorge dormiu às 8h. Deixei o desenho na geladeira. Tinha dezenas dessas correspondências unilaterais. Eu escrevendo promessas de estar acordado, ele anotando que eu havia adormecido. Eu pedindo para brincar, ele listando as tarefas que tinha que terminar. Eu sempre guardei, sabia?" Ele disse. "Guardei todas. E então me veio o insight que mudaria tudo. Eu estava fazendo com Marcelo exatamente o que papai tinha feito comigo. Trabalhando, construindo, justificando. Mas onde estavam nossas conversas de verdade? Onde estavam as histórias que compartilhamos quando presente, não apenas recordadas? Naquela noite decidi. Peguei o telefone e liguei para Londres. Já passava da meia-noite, então lá eram 4h da manhã. Marcelo atendeu sonolento. "Pai, aconteceu alguma coisa?" "Sim, filho. Acaba de acontecer o que deveria ter acontecido há muito tempo." "O quê?" "Eu aceito que não te conheço. E você não me conhece. E está na hora de mudar isso." Silêncio. "Pai, você bebeu?" "Não, filho. Pela primeira vez em anos, estou completamente sóbrio." E então contei para ele sobre as cartas. Sobre como a história se repetia. Sobre como eu estava aprendendo com as memórias alheias que as nossas próprias eram as mais importantes. "Quero que você venha para cá", eu disse. "Quero que conheça o avô, enquanto ainda é tempo. E quero que nós dois comecemos a escrever uma história nova." "Pai, eu não posso largar tudo e ir para o Brasil. Não estou pedindo para largar. Estou pedindo para construir." Na 6ª semana, as coisas começaram a mudar. Papai teve um dos seus episódios mais difíceis. Confundiu-me com seu próprio pai e começou a falar em português, brigando comigo por algo que tinha acontecido em Portugal quando ele tinha 15 anos. Por 3 horas tentei acalmá-lo. Nada funcionava. E de repente, eu entendi. Deixei de tentar trazer ele de volta ao presente. Em vez disso, entrei na história dele. "Desculpa, pai", eu disse em português. "Você está certo. Não devia ter quebrado aquela janela." Ele me olhou surpreso. "Você admite?" "Admito." E então, pela primeira vez em semanas, ele sorriu de verdade. "Você é um bom filho, Jaime." Aquela noite, enquanto ele dormia o sono dos justos, tive outra revelação. Não era só sobre preservar memórias. Era sobre entender que às vezes precisamos entrar na história dos outros para entender a nossa própria. No final daquela semana, recebo uma mensagem de Marcelo. "Pai, consegui 2 semanas de férias. Vou chegar na 6ª." Senti algo que não sentia há anos. Não era alívio, não era satisfação. Era esperança misturada com medo. Medo de que talvez fosse tarde demais para nós dois. Mas a esperança era maior. Esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos começar a escrever um capítulo novo. Onde pai e filho realmente se conhecessem.
E tudo porque eu tinha decidido aos 57 anos que valeria a pena tentar entender as histórias que definem quem somos. Mesmo quando essas histórias doem. Especialmente quando doem. Porque as melhores histórias, eu estava aprendendo, são aquelas que nos permitem escolher um final diferente. A semana antes da chegada de Marcelo foi um turbilhão. Meu pai teve um de seus dias mais claros, daqueles em que ele parecia ser exatamente quem havia sido há 20 anos. Estava na cozinha preparando um sanduíche, quando ele entrou. Jorge, você está diferente. Como assim, pai? Não sei. Mais presente. Como se finalmente tivesse chegado em casa. E talvez tivesse. Estava ali há quase 3 meses. Mas só agora as histórias que coletava começavam a fazer sentido como um quebra-cabeça maior. Na mesma semana, Carla, a filha do empresário Luiz, voltou a me procurar. Desta vez, não era sobre o pai. Era sobre ela mesma. Jorge, tenho 40 anos e sinto que não sei quem sou fora do trabalho. Como você conseguiu deixar tudo para trás? Essa conversa se estendeu por horas. Caminhamos pela Vila Madalena enquanto ela desabafava sobre a pressão de ser a filha perfeita, a executiva exemplar. Enquanto ela falava, me vi refletido em suas palavras. Quantas vezes não havia sentido o mesmo? Sabe o que eu aprendi? Falei enquanto sentávamos num café. As histórias que guardamos não são nossas. São de quem esperamos ser, de quem nos disseram que deveríamos ser. As de verdade estão nas escolhas que estamos fazendo agora. Carla me olhou como se eu tivesse dito algo profundo, mas a verdade é que eu estava apenas repetindo as lições que aprendia a cada dia com meu pai. No dia em que o avião de Marcelo pousaria, acordei às 5 da manhã. Arrumei a casa, preparei um lanche. Meu pai me observava com curiosidade. Visita importante, seu neto. O Marcelo. Lembra dele? Ele pausou. O rosto passando da confusão para um sorriso. O filho do Jorge. Claro que lembro. Ele era bom de matemática. No aeroporto, reconheci Marcelo de longe. Estava mais alto, tinha barba agora. Quando nos abraçamos, senti a estranheza de tentar abraçar um estranho que também era meu filho. Na volta para casa, ele olhava pela janela do táxi em silêncio. Pai, você lembra a última vez que me buscou no aeroporto? Não. Vai fazer 10 anos. Você estava ao telefone o tempo todo. Nem notou que eu tinha cortado o cabelo. Marcelo. Tudo bem. Isso é o passado. Mas não era. O passado estava ali, entre nós, quieto como um rio profundo. Em casa, a recepção de meu pai surpreendeu a todos. Marcelo, chegou o engenheiro. Vovô, sou programador, não engenheiro. Para mim, você sempre foi engenheiro, construindo coisas. E então aconteceu algo mágico. Meu pai começou a contar histórias que eu não sabia que ele guardava. Histórias sobre quando Marcelo era pequeno. Como ele ficava hipnotizado por quebra-cabeças. Como uma vez, aos 6 anos, desmontou o rádio antigo só para ver como a música entrava dentro. Você lembra disso, vovô? Claro que lembro. Você é meu neto. Vi Marcelo se emocionar. E entendi. Meu pai pode esquecer o nome dos remédios, pode confundir os dias da semana, mas as memórias afetivas estavam lá, intactas. Nos dias seguintes, estabelecemos uma nova rotina. Eu cuidava do meu pai pela manhã, passava as tardes com o Marcelo, caminhávamos pela cidade, conversávamos em cafés. Pela primeira vez, eu o tratava como o adulto que ele era, não como uma extensão da minha ambição frustrada. Pai, você está feliz aqui? Feliz é uma palavra complicada. Estou inteiro. Faz muito tempo que não me sinto assim, e a empresa, curiosamente, descobri que o mundo funciona sem que eu tenha que estar no escritório às 7 da manhã. Uma tarde, enquanto meu pai cochilava, mostrei para Marcelo os cadernos com as memórias que vinha transcrevendo. Você sabia que o vovô trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo quando chegou aqui? Não.
E que ele disse não para um emprego melhor porque teria que se afastar da família? Marcelo passou horas lendo. De vez em quando, olhava para onde o avô dormia no sofá. Por que você nunca contou essas histórias quando éramos pequenos? Talvez porque estava ocupado demais criando a minha própria história de sucesso. No quarto dia de visita, propus um projeto. E se nós três fizéssemos um livro? As memórias do vovô mais contadas por nós? O interesse de Marcelo surpreendeu. Sério? Sério. Cada um de um jeito diferente. Eu escrevendo as histórias dele, você codificando um app interativo, e o vovô, nos períodos lúcidos, preenchendo as lacunas. Era uma ideia maluca. Mas malucas são as melhores ideias quando você tem 57 anos. Naquela semana, algo notável aconteceu. Começamos a trabalhar juntos. Pai, filho e neto, cada um com sua habilidade. Eu entrevistava o vovô, Marcelo gravava e editava os áudios, montava um protótipo do app. Meu pai, nos momentos de clareza, nos dava detalhes, corrigia nossas interpretações. Em um desses momentos, ele disse algo que me marcou. Sabe, Jorge, eu passei a vida inteira tentando deixar um legado financeiro. Mas o legado de verdade é esse. Vocês três aqui, trabalhando juntos, descobrindo quem somos através das histórias uns dos outros. Na segunda semana da visita de Marcelo, tivemos nosso primeiro conflito sério. Meu pai teve um dos seus episódios mais confusos. Por 3 horas ele me chamou de estranho. Acusou-me de ter invadido sua casa. Marcelo assistiu a tudo, pálido. À noite, depois de meu pai finalmente dormir, encontrei Marcelo na varanda, com uma cerveja na mão. Pai, como você aguenta isso todos os dias? No início eu não aguentava. Achava que estava perdendo meu tempo, minha carreira. Agora entendo que talvez tenha sido a única coisa que realmente precisava fazer. E se eu precisar cuidar de você um dia? A pergunta me pegou de surpresa. Espero que você não tenha que escolher entre sua carreira e sua família como eu escolhi. Não é isso. É que, olhando você com o vovô, percebo que talvez eu não saiba cuidar de ninguém além de mim mesmo. Marcelo, você está aqui. Isso já é cuidar. No 10º dia, algo inesperado. Meu pai, num de seus momentos brilhantes, pediu para ver o app que Marcelo estava criando. Observou em silêncio por um tempo, depois disse: Isso é bonito. Você sempre foi bom em construir coisas novas. Obrigado, vovô. Jorge, olha só. Nosso livro virou outra coisa. Virou uma ponte, ele tinha razão. O projeto tinha se transformado em algo maior que preservar memórias. Era sobre construí-las, juntos. No último dia da visita de Marcelo, fizemos uma festa pequena. A família veio, alguns vizinhos. Meu pai estava surpreendentemente presente. Contou histórias de quando Marcelo era pequeno com uma clareza que me comoveu. Quando todos foram embora, sentamos os 3 na sala. Vovô, posso fazer uma pergunta? Claro. O que o senhor quer que as pessoas lembrem sobre você? Meu pai pensou por um longo momento. Quero que lembrem que eu amei. E que esse amor não foi perfeito, mas foi real. E que vocês dois entenderam isso. No aeroporto, enquanto Marcelo se preparava para embarcar, ele me abraçou. Pai, você fez a coisa certa. E eu vou voltar, mês que vem, para ajudar no projeto. O projeto pode esperar, Marcelo. O importante é que você... Não, pai. O importante é que nós estamos encontrando uma forma de estar juntos, de verdade. E isso é raro. Enquanto via o avião decolar, pensei em como tudo havia mudado. 3 meses atrás, eu era um executivo cansado, um pai distante, um filho ausente. Agora, estava me tornando um cuidador, um contador de histórias, um pai presente. Talvez, só talvez, também um escritor de verdade. O que me surpreendeu não foi descobrir uma nova vocação, mas perceber que todas as histórias que colecionava eram facetas da mesma verdade. Somos quem escolhemos ser a cada momento. Não quem fomos ontem ou quem alguém esperou que fôssemos. Naquela noite encontrei meu pai na sala, folheando um álbum de fotos. Jorge? Sim, pai. Obrigado por ficar. Obrigado por deixar que eu ficasse.
E nesse simples diálogo, senti que havíamos finalmente encontrado um ponto de partida para uma história que valia a pena ser contada. A história de como 3 gerações aprenderam a se conhecer enquanto ainda havia tempo. E tempo era tudo que tínhamos agora. Consolidado 4 meses após a primeira visita de Marcelo, meu pai começou a confundir o número de vezes que havia tomado os remédios. Perdia o fio das histórias no meio das frases. Um dia, enquanto almoçávamos, ele me perguntou quem havia feito aquela pasta deliciosa. Eu havia preparado a macarronada como sempre faço às quartas-feiras. Pai, fui eu quem cozinhou. Ah, é. Você é um bom cozinheiro. Disse isso como se estivesse me conhecendo pela primeira vez. Naquela mesma semana, o telefone tocou às 10 horas da noite. Era Marcelo. Ele nunca ligava àquela hora. Pai, consegui uns dias de folga. Posso ir aí? Tenho uma ideia para terminar o projeto. Claro que pode. E pai? Sim, estive refletindo muito. Sobre você, sobre o vovô, sobre nós. Quando Marcelo chegou, vinha com 3 malas. Uma delas, descobri depois, estava cheia de fotos antigas que havia pedido para minha ex-esposa digitalizar. Pai, vamos terminar o livro do vovô. Durante os próximos dias, trabalhamos numa intensidade que me lembrava meus velhos tempos de escritório, mas sem o peso daquela época. Meu pai, sentado na poltrona, ficava nos observando. De vez em quando, contribuía com um detalhe, uma retificação. Não foi casaco. Foi uma capa com capuz que eu trazia de Portugal. Pequenos detalhes que faziam toda a diferença. Detalhes que logo seriam perdidos para sempre. A diferença agora era que, a cada história que transcrevemos, eu deixava espaço para as minhas próprias reflexões. Não era apenas uma biografia do meu pai. Era um diário de como eu estava aprendendo a ser filho, pai e, pela primeira vez em décadas, eu mesmo. Em uma das noites depois que meu pai dormiu, Marcelo e eu ficamos na varanda. Ele segurava uma xícara de café. Eu, meu habitual uísque. Pai, você virou professor? Como assim? Carla, a filha do empresário, me mandou mensagem. Disse que está abrindo uma pequena empresa de preservação de memórias. Acredita você como inspiração. Sorri. Carla e eu tínhamos conversado apenas algumas vezes. Mas talvez fosse isso que acontece quando você finalmente entende sua missão. Inspira outros sem nem perceber. No 10º dia, algo inesperado. Meu pai acordou agitado. Procurava algo desesperadamente. Cadê o caderno? Cadê o caderno? Qual caderno, pai? O caderno. Com as histórias. Onde estão as histórias? Marcelo e eu olhamos para sua mesa. Lá estava, intocado, o caderno antigo que ele havia me mostrado meses atrás. O tremia nas mãos quando peguei. Está aqui, pai. Seguro. Ele respirou aliviado. E então, com uma clareza súbita, você as copiou todas? Sim, pai. Todas. Então tá bom. Podem ficar com ele. Era como se ele tivesse me passado o bastão. Naquele momento, entendi que ele sabia. Sabia que o tempo estava se esgotando. Sabia que havia feito o que precisava fazer. Na última noite de Marcelo na cidade, fizemos uma pequena celebração. Conseguimos terminar uma versão preliminar do livro. O app que Marcelo criou era simples, mas funcional. Permitia que as pessoas navegassem pelas histórias cronologicamente ou por temas. O vovô devia lançar isso, Marcelo disse. Meu pai sorriu. Estava tendo um de seus dias mais claros. Não é meu livro, é nosso. E então, surpreendentemente adicionou, Jorge, você é livre agora. Como assim, pai? Você já aprendeu tudo o que precisava aprender comigo. Agora pode viver sua própria história. Era a bênção que eu nem sabia que estava procurando. No aeroporto, enquanto Marcelo se preparava para embarcar, ele me abraçou. Um abraço diferente do primeiro. Este tinha peso de história, leveza de futuro. Pai, qualquer coisa, eu volto. É só me avisar. Eu sei, filho. Mas agora eu sei que você volta não por obrigação, mas porque quer.
Nos meses seguintes, algo notável aconteceu. Meu pai continuou deteriorando, mas de forma mais gentil. Como se, tendo passado seu legado adiante, pudesse se permitir ir embora, devagar. Comecei a aceitar outros trabalhos de escrita de memórias. Não muitos, apenas casos especiais. 7 clientes naquele semestre. Cada história que ouvia me ensinava algo sobre minha própria, Dona Margarete, 2 anos, que passara a vida criando 5 filhos sozinha. No fim, você só lamenta o que não falou, não o que falou demais. Senhor Carlos, 75, que descobriu a paixão por pintura aos 60. A gente acha que já passou da hora, mas a arte não tem idade, nem a coragem. E Paulo, 63, que largou a empresa para plantar amêndoas no sítio, deixa os outros chamarem de loucura. Se for loucura, é uma loucura lúcida. Cada história me fortalecia, me mostrava que minha própria transformação fazia parte de uma tapeçaria muito maior. Uma manhã de maio, 6 meses após o início desta jornada, meu pai amanheceu agitado. Queria ir a algum lugar, mas não conseguia dizer onde. A igreja, minha irmã adivinhou. Você quer ir à igreja? Era onde nossos pais haviam se casado, há 55 anos. A igreja ficava na Zona Norte, um trajeto de quase 2 horas entre o caos da cidade. Consegui um táxi especial para cadeirantes. Durante o caminho, meu pai olhava pela janela com uma expressão que não via há meses. Estava presente. Quando chegamos, ele pediu para entrar sozinho. Marcelo havia chegado. Naquele mesmo dia, uma surpresa. Nós 3 observamos meu pai subir passo a passo os degraus da igreja. Ele sabe? Marcelo perguntou. Sabe o quê? Onde está? O que significa este lugar? Acho que sabe. Minha irmã respondeu. Dentro da igreja, meu pai se ajoelhou diante do altar. Ficou ali por longos minutos. Quando voltou, tinha os olhos marejados. Agradeci. Tudo, ele disse simplesmente. Naquela noite, enquanto ele dormia, Marcelo, Marta e eu nos sentamos na sala. O livro de memórias estava pronto. O app publicado. Havíamos preservado o que podíamos da história de papai. Sabe o que aprendi nestes meses? Eu disse. Que a maior herança não são as coisas que se herdam, são as histórias que se contam. Marcelo assentiu. Havia chegado naquele dia com outra surpresa. Havia pedido transferência para a filial de São Paulo. Estava voltando para casa. Resolvi que quero criar minhas próprias histórias por aqui, ele disse. E então, hesitante, talvez até construir uma família. Olhei para minha irmã. Ela sorriu. A vida estava se entrelaçando de modos que nenhum de nós havia previsto. Na semana seguinte, algo aconteceu. Dona Silvia, a primeira cliente, voltou a me procurar. Jorge, li o que você escreveu. E quero mais. Quero um livro completo. Em poucas semanas, outras ligações vieram. Não era só ser um escritor de memórias. Era se tornar um guardião de legados. Aos 57 anos, quando achava que a vida estava se fechando, ela havia se aberto, de formas impossíveis de imaginar. Não foi uma segunda chance. Foi uma primeira oportunidade de realmente escolher quem eu queria ser. E meu pai? Na última semana de setembro, numa quarta-feira qualquer, ele amanheceu conversando com minha mãe. Ela havia falecido 3 anos antes. Ele estava tão presente naquela conversa, tão vivo, que por um momento pensei em participar. Amor? Dizia. Ele. Os meninos estão bem. O Jorge virou escritor. O neto dele é um gênio da computação. Você pode ir em paz. E então, como se tivesse fechado um capítulo, ele suspirou fundo e eu sabia. Esta seria sua última lição para mim. Quando você completa sua missão, você pode ir embora com dignidade. Na tarde seguinte, recebi a ligação da minha irmã. Meu pai havia partido durante a sesta, silenciosamente, como quem termina um livro e o fecha suavemente. O velório foi peculiar. Além da família, apareceram pessoas que conhecera através do projeto de memórias. Carlos, Silvia, Carla. Eles se abraçavam como velhos amigos. As histórias haviam criado uma comunidade. Durante o enterro, Marcelo segurou minha mão. Pai,
Você fez a coisa certa. Agora é sua vez de escolher certo, filho. Naquela noite, sozinho no antigo apartamento de meu pai, abri o arquivo do livro de memórias. Reli trechos, sorri com algumas passagens. E então, no final, adicionei um epílogo. Meu pai me ensinou que a nossa verdadeira idade não é a dos nossos certificados de nascimento, mas a das nossas escolhas corajosas. Aos 57, eu não comecei uma nova vida. Eu finalmente comecei a viver a minha única vida, com os olhos abertos, o coração disponível e a caneta na mão. Porque histórias não são sobre o passado, são sobre o que escolhemos fazer com as lições dele. E a minha escolha é simples: continuar escrevendo. Não apenas preservando memórias alheias, mas criando memórias próprias que valham a pena ser lembradas. E sabe o mais engraçado? Descobri que o milagre dos 50 a mais não é ter mais ou menos tempo. É ter finalmente a coragem de usá-lo direito. Porque no final das contas, não somos a soma dos anos que vivemos, mas das histórias que escolhemos viver. E a minha história, ela só estava esperando para ser realmente escrita. Agora, aos 57 anos e 6 meses, eu finalmente peguei a caneta. O resto é futuro. E então, pela primeira vez em meses, senti uma paz profunda. A jornada continuava. Mas agora eu sabia exatamente onde estava indo. Para casa. Para mim mesmo. Para a história que valia a pena ser contada. Olá a todos. Jorge aqui, ainda tentando me acostumar com essa ideia de compartilhar minha história assim, tão abertamente. Sabe, aos 57 anos, quando decidi largar minha carreira para cuidar do meu pai, nunca imaginei que estaria aqui, contando essa jornada para vocês. Mas agora quero perguntar: essa história tocou você de alguma forma? Talvez você também esteja em um momento de recomeço, ou talvez cuide de alguém querido. Ou quem sabe, assim como eu, você sente que existe algo mais significativo esperando por você, mesmo depois dos 50. Você já pensou que talvez sua maior contribuição ainda esteja por vir? Que suas experiências de vida possam ser o alicerce para construir algo novo e significativo? Se esta história despertou algo em você, deixe nos comentários sua própria experiência de transformação ou recomeço. Gostaria muito de conhecer sua jornada também. E se você gostou desta narrativa, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de pessoas que, como eu e você, descobriram que nunca é tarde para recomeçar. Para se redescobrir ou para criar novos significados. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir que ainda há tempo. Porque, acredite, sempre há tempo para escrevermos um novo capítulo. Até a próxima história. E lembre-se, o que importa não são os anos que temos pela frente, mas o que fazemos com eles.